Olá meninos, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu resolvi gravar uma videoaula. Sabe por quê? Porque hoje é um conteúdo novo e sempre quando a gente vai aprender algo novo, a gente tem que fazer alguma coisa diferente para marcar esse aprendizado com bastante alegria, tá bom? O conteúdo que nós vamos estudar a partir de hoje não deixa de ser também uma revisão, porque vocês já o estudaram de primeiro ao quinto ano. É a narrativa. E aí eu pergunto para vocês, o que é narrar? Que tipo de pessoa faz uma narrativa? O que eu preciso saber sobre a narrativa? Ela é dividida em partes? Tantas coisas para a gente rever e aprender, hein? Agora, a tia gostaria que vocês prestassem atenção nessas palavras que estão nessa nuvem de palavras. Anticlímax, situação, verossimilhança, continuidade, universo, fábula, tempo, clímax, vista, narratologia, personagem, peripécias, narrativa, descrição, enredo, ficção, foco, época, ação, presente. Ufa! Quantas palavras! O que elas têm em comum? Todas elas dizem respeito ao texto narrativo. Mas afinal de contas, o que é narrar? Gente, narrar é contar. Nós todos somos grandes narradores. Quem é que não gosta de contar uma fofoquinha? Quem é que não conta um caso? Quem é que não precisa se explicar para sua mãe contando uma história? Hein? Pois é, então todos nós somos grandes narradores. Esse tipo de texto que nós vamos estudar este bimestre é um tipo de texto presente da nossa vida, porque narrar é contar. E nós estamos sempre contando histórias, inventando histórias, repassando história através de fofocas, não é? Então, a primeira coisa que a tia gostaria que vocês se lembrassem é que narrar é o mesmo que contar. Então, se narrar é contar, para que exista uma narrativa, precisa de existir alguns elementos. E a próxima coisa que a gente vai ver. Olha só que legal, pessoal! São 5 os elementos que compõem uma narrativa. Porque se narrar é contar uma história, como a gente já viu, se alguém vai contar, eu tenho que ter o contador dessa história. O contador da história recebe o nome de narrador. Se eu tenho o narrador, que é quem vai contar a história, eu tenho a própria história que vai ser narrada, que aqui é chamada de enredo. Eu tenho o narrador, que é o mesmo que contador, é a pessoa que vai contar a história. Eu tenho o enredo, que é a própria história. E se eu tenho uma história, se eu tenho um enredo, eu tenho personagens envolvidas nessa história, nesse enredo. E estes personagens estão envolvidos em um espaço. Essa história aconteceu em um lugar, em um espaço e no tempo. Ontem, hoje, vai ser amanhã, era uma vez. Então, esses são 5 elementos da narrativa. Para ficar mais fácil dos alunos memorizarem, nós temos uma regrinha do PENTE. PENTE. Os 5 elementos da narrativa podem ser associados à palavrinha PENTE. P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo, E de enredo. Pente. Tá vendo que coisa mais simplesinha e fácil para nunca mais a gente se esquecer dos 5 elementos que compõem a narrativa? Vamos repetir com a tia? Pente. P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo, E de enredo. Simples, simples. Então é isso, pessoal. Para a primeira aula, sobre narrativa, eu separei só isso para vocês estudarem, aprenderem com muito carinho, que é recordar o PENTE, os 5 elementos da narrativa, tá bom?
simples a gente memorizar. E qual que é a tarefinha simples que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês para transcreverem no caderno, coloca aí quarto bimestre, bem bonito, enfeitado, pode gastar um tempinho para fazer uma ilustração joia, tá bom? Depois vou colocar aqui no final uma ideia de vocês fazerem de desenho no quarto bimestre, viu? E logo em seguida, vocês vão colocar os elementos da narrativa, igual tem nessa última tela, onde eu apresento o pente, né? Os 5 elementos. Você vai escrever essa dica, pente colorido. Eu sugiro que cada letra você escreva com uma cor de canetinha, tipo P de amarelo. Aí lá embaixo você vai escrever o P de que é mesmo? Depois o E de verde, escreve o E embaixo. O E de que é mesmo? O N de outra cor, escrevam aí, entendeu? E assim vai, né? P de personagem, é de que, gente? Enredo, N, narrador, T de que? Tempo e espaço. É isso, é uma matéria muito fácil e gostosa. O jeito que eu tive de iniciar esse estudo da narrativa foi apresentando os 5 elementos, tá bom? Vamos lá? Bem fácil. Abram o caderno, escrevam quarto bimestre grande, bem bonito e colorido, façam uma ilustração, depois escrevam a data de hoje e os 5 elementos da narrativa. Escreva a palavra pente, cada letra de uma cor, e abaixo, gente, vocês vão escrever P de personagem, tá? Só isso, e desenha um pente aí, bem bonito, bem colorido também, tá? Terminou, vai fazer o quê? Tira a foto e manda pra mim que eu vou garantir a sua presença e a sua nota de participação hoje. Beijo!